Bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos implementar a operação de remover o elemento de uma pilha. Então, para isso, eu vou criar um novo método na minha classe pilha e essa classe nós já criamos anteriormente na aula de inserção. Eu vou criar um método público e, como nós vimos na aula de teoria, esse método me retorna um node. E ele é comumente chamado de pop, que eu vou desempilhar um valor. Esse método não passo nada para ele, não passo argumentos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, como vimos na aula anterior, é verificar se a minha pilha está vazia. Então, a minha pilha está vazia tanto se o meu topo for nulo, tanto se o meu tamanho for zero. Então, como eu disse na aula prática anterior, eu prefiro sempre utilizar a verificação pelo tamanho ao invés do topo. Então, se ela estiver vazia, o que eu faço? Eu apenas retorno nulo. Caso contrário, ou seja, se tiver elementos, o que eu faço? Eu crio um node auxiliar, como nós vimos na aula teórica, e digo que ele aponta para o topo. Agora eu digo que o topo recebe o seu próximo. Ou seja, eu vou remover a referência do meu topo atual, passando para o seu node mais baixo. Então, agora eu só preciso dizer que o meu aux no seu next recebe nulo, ou seja, eu estou apagando a referência para o meu próximo nó, assim como nós vimos na aula teórica. Essa linha basicamente apaga aquela seta. Agora eu vou decrementar o tamanho da minha pilha. E ao fazer isso, eu posso retornar o meu aux. Então, agora nós vamos testar esse método. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho 3 elementos. E agora eu vou removê-los. Então, vou imprimir a remoção dos meus elementos. Lembrando que eu inseri o 10, então aqui é o topo. Depois eu inseri o 20, aqui é o topo. E agora o 30, então o 30 é o meu topo. Então eu vou remover. E ao remover eu vou receber 30, 20 e 10, porque eu começo a remover de baixo para cima. Então basicamente eu vou dar um pop.value. E vou fazer isso para os meus elementos todos. Então, ficando dessa forma. E por último, eu vou imprimir o tamanho da minha pilha. Dessa forma, quando eu remover esses elementos, o meu tamanho vai ficar igual a zero, porque agora a minha pilha está vazia. Então vamos testar. Então, como vocês podem ver, como eu removo de baixo para cima, primeiro ele removeu o 30, ele apagou esse elemento. Depois o 20, ou seja, ele apagou esse elemento. Depois o 10, ou seja, ele apagou o 10. E por último eu imprimo o tamanho da minha pilha, que é zero, indicando que agora ela está vazia. Mas antes de encerrarmos essa aula, nós vamos fazer uma pequena refatoração. Então eu posso criar aqui um método privado mesmo, boolean, para saber se a minha pilha está vazia. Então, quando ela está vazia, quando o seu tamanho foi igual a zero. E agora, ao invés de ficar perguntando se o tamanho é zero, eu posso fazer isso daqui.
e fica mais claro o que está acontecendo nos meus métodos. Então, se está vazia, ele vai inserir, se está vazia, perdão, ele não remove e assim por diante. Então nós vamos testar novamente e vocês podem ver que continua funcionando da mesma forma. Então por hoje é isso. Qualquer dúvida deixe nos comentários e nos vemos na próxima aula.